E aí galera do bem, galera suave, galera tranquila, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre leitura, exatamente. Você sabe ler? Será que você realmente sabe ler? Hoje eu vou te dar 7 motivos para nunca deixar de ler na sua vida. E se você ainda não lê com frequência, que comece a ler com frequência. E se eu pudesse, eu te dava 1000 motivos, mas o vídeo ficaria aí em 300 mil horas. Então depois da vinheta segue que a gente vai estar pesado. Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura escolástica, matemática é mágica pura, sem assediar alunas, sem censuras, num espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Bem-vindos, jovens, novamente ao canal, o maior canal do YouTube de leitura. Não é o maior em composição, porque somos poucos, mas poucos somos muitos, porque somos unidos. Nossa, eu falei plural e tudo nessa porra, né? Certo? Tudo bem com vocês? Suaveira? Espero que sim. Hoje tá um dia tranquilo, tá um dia de boa. Não sei que horário você tá vendo esse vídeo, pode ser de noite, você pode ter acabado de chegar do trampo, você pode estar vendo esse vídeo escondido no seu trampo, algo que eu também apoio. Só não deixa ninguém te descobrir, senão ó, vai moer pra você no RH, certo? Hoje eu escolhi fazer esse vídeo porque há muito tempo eu venho pensando sobre alguns assuntos, né? E principalmente sobre isso. A gente nunca fala muito disso. A gente sempre está falando sobre literatura, sobre importância, sobre ler, para amplificar nosso conhecimento e tal. Mas só amplificar o nosso conhecimento é um dos motivos para sempre se manter lendo e informado. Certo? Esse é apenas um dos motivos. E hoje eu resolvi trazer aí 7 motivos para a gente lembrar por que a gente não pode deixar de ler na nossa vida e por que isso é tão importante para a nossa saúde, né? E para nos tornar pessoas melhores em si. Certo? Então, e também esse vídeo porque muita gente conversa comigo sobre ler. Ah, eu não consigo ler, eu tenho muita dificuldade para leitura, independente de onde seja, pode ser um livro físico, pode ser digital, não consigo ler, eu não dou conta de ler, porra, eu me disperso, eu fico longe, eu tô moscando, eu começo a ver um bagulho e tô moscando, e as pessoas conversam comigo para falar sobre isso, para dar um auxílio para elas. Primeiro de tudo, esvazie sua mente, certo? Ler num local cheio de pessoas, numa praça que tem muita gente, no horário de serviço que você está do teu trampo, é uma habilidade que você vai conquistar com o tempo. Se você não tem habilidade de ler, se você não tem frequência de leitura, se você não faz isso com muita frequência, é bem improvável que você consiga ficar num lugar bem movimentado, com bastante barulho e conseguir ler. Porque a leitura, ela é um treinamento para você. Então você vai evoluindo conforme você vai lendo cada vez mais. Por que eu digo isso? Porque ela requer uma certa parte de atenção. Na verdade, ela requer um desvio, né, de todo o seu sistema, todo o sistema do seu cérebro, na verdade, que você vai desviar a sua atenção para aquilo. E por que eu digo isso para você? Porque ler não basta só passar o olho nas palavras. Todo mundo já fez isso uma vez na vida. Tipo, você está com um livro na mão, você começa a ler, tipo, lendo as palavras. Você está lendo as palavras realmente. Só que você, na tua cabeça, você está pensando em outra coisa, né? Então, tipo, você vai terminar o capítulo, vai terminar as páginas, caralho, não entendi nada. Realmente não entendeu nada, porque você não estava ali. Tudo é uma questão de estar ali. Então, a primeira dica que eu tenho que dar para vocês que ainda não têm esse costume de ler muito, de ler muita coisa massiva mesmo, que é algo muito difícil, porque a maioria das pessoas trabalha e tem pouco tempo disponível, e esse pouco tempo disponível que elas têm, elas fazem outras coisas. Pô, vão fazer as atividades da casa, cuidar dos filhos, ou tem que ir no mercado, tem que fazer uma caralhada de coisa que realmente a vida é essa. E quando sobra um tempinho para ler, o corpo e a sua cabeça já está muito cansado, então você tem bastante dificuldade. Então uma dica para você é: limpe a sua cabeça primeiro. Quando você pegar para ler um livro,
principalmente romances, tá? Pode ser uma ficção, pode ser um romance de ação, um romance mais romântico, puxado para o lado do amor, pode ser uma aventura, pode ser uma ação direcionada a tempos de guerra, qualquer coisa, qualquer título, qualquer tema que você preferir, que você goste de ler e principalmente que você tenha interesse nesse livro. Jamais comece uma leitura, por exemplo, o primeiro livro que eu vou ler na minha vida vai ser Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Pode ser esse o seu primeiro livro completado? Pode ser esse o seu primeiro livro, só que é muito improvável para quem não tem familiaridade com a leitura, pegar um livro desse que é bastante complexo, tem uma linguagem um pouco difícil e ele não é nada mastigado. E ele é basicamente quase nada imersivo, dependendo do que você tem de propósito para ler esse livro. Se é estudo, se é só conhecimento básico. Então, comece por livros que te chamem um pouco a atenção. Por exemplo, eu gosto de Senhor dos Anéis, mas o livro é enorme. Não tem problema. Não tem problema. Quem te pôs uma bomba relógio no teu peito e falou, se você não acabar de ler isso aí uma semana, vai explodir. Tempo para você. Eu só consigo ler 6 páginas por dia. Eu consigo ler um capítulo. Ótimo, ótimo. Isso já vai estar ajudando você a treinar, já vai ajudar você a aumentar o seu potencial de leitura, vai te ajudar muito, muito mesmo. Então pega para ler. Eu gosto de Harry Potter. Pega o livro do Harry Potter. Tem um monte de livros do Harry Potter. Isso é muito legal. Quando tem coletâneas de livros, que são capítulos, o livro 1, o livro 2, geralmente hoje no Brasil a gente tem uma gama de romance enorme desse estilo, né? Livros sobre infinidade de coisas. Eu gosto de terror. Eu vou pegar um Stephen King para ler, que me deixa mais vibrado. Beleza, mas pegue temas que você vai conseguir fazer uma imersão. Por que eu falo de imersão? E por que essa imersão é tão importante? Porque quando você consegue imergir no tema, você consegue entrar no tema de verdade, você consegue estar no lugar que você está lendo, você consegue estar na pele do personagem que você está lendo, você se coloca dentro do ambiente. E quanto mais você se coloca dentro do ambiente, mais difícil é para você se desconectar dele. E mais fácil é para você entender. E isso é um treinamento muito bom porque você começa com os romances. Os romances têm essa imersão. Então, a partir do momento que você treina e fica bom nisso, quando você pegar livros mais críticos, um livro com uma crônica, por exemplo, um livro mais informativo, um livro de história, você tem essa mesma facilidade porque você já conseguiu a imersão nesses livros. Então sempre comece por isso. Não assustem com tamanhos de livros, não assustem com tamanhos de livros. Eu peguei um livro muito grande aqui. Lê de tal capítulo a tal capítulo. Agora eu vou ler um pouco do Pequeno Príncipe, que é um livro pequenininho. Legal, cara. Sabe? Você pode ler qualquer coisa. Tem um livro agora lá, um livro de poesia que eu achei que é pequeno aqui, vou ler ele intercalado com esse. Ótimo também. Se você não tem muito costume de estar lendo livros muito grandes, você pode estar pensando, nossa, esse livro é cansativo pra caralho. Não, se o livro está te cansando, ele não está chamando a sua atenção. Se o livro não está te chamando a sua atenção, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você realmente não tem interesse nenhum por esse tema, ou você não está entendendo o tema. Porque a maioria das vezes que as pessoas perdem o interesse nesse livro, que ele fala, nossa, eu queria muito ler esse livro, aí começa a ler o livro, pode ser realmente que o livro seja desapontador, pode ser que o autor escreveu o livro de uma forma mais ou menos, e você não consegue entender muito bem o que está sendo escrito, ou você está com a cabeça em outro lugar. Esse fato da sua cabeça estar em outro lugar é o que acaba ferrando o rolê inteiro, porque ele te deixa incapaz de entender a história. E você passa folheando as páginas em branco. E a partir do momento que você não consegue pegar esse feeling da leitura, você não consegue viciar nela, certo? Então é muito importante que você descubra na leitura, encontre na leitura algo muito prazeroso em ler, certo? Muito prazeroso em ler. Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas, elas não conseguem focar no livro. Mas não quer dizer que você precisa focar, eu preciso focar aqui, porque a partir do momento quando você coloca essa preocupação, eu preciso focar, às vezes você não consegue focar por isso. Então, senta, respira fundo, vai num ambiente mais calmo, que isso é muito importante. Vai num ambiente mais calmo, tenta buscar esse ambiente mais calmo, por mais difícil que possa parecer. Senta, folheia, lê. Eu não entendi isso, volta. Tem uma palavra que você não... Isso é muito importante. Tem uma palavra que você não conhece, pesquisa. Pega o celular, pesquisa aqui. E outra parte também, não se desvirtuem com o celular se vocês não têm
costume de ler. Até para as pessoas que têm costume de ler. Eu tô aqui lendo, acabei um capítulo, deixa eu ver o WhatsApp aqui. Eu mesmo tenho o costume de fazer isso, eu preciso parar de fazer isso também. Eu tô lendo aqui, deixa eu ver o WhatsApp. E aí eu desconecto do mundo que eu tava. E essa desconexão faz o seu cérebro jogar para outro lugar, né? E o seu sistema nervoso trabalha de uma forma muito ampla, mas também limitada dependendo do que você estiver fazendo. Então, não façam isso, tá? Momento de leitura para leitura. Não coloquem muita meta assim, eu vou ler tantas páginas. Fluam, sabe? Fluam. Vão até onde vocês conseguirem e vão aos poucos, gente. A leitura é um exercício, tá? A leitura é um exercício e conforme mais você vai treinando, melhor você vai ficando e mais prazerosa ela fica. A hora que você vê, tua estante está cheia de livro, não está cabendo mais nada, você está tendo que arrumar outro lugar para colocar livro, certo? Ou lendo digital, né? Porque a gente tem aí 2.000 e cacetadas de livros aí para todo mundo poder estar lendo. Então, primeiro, foco, encontre um lugar tranquilo, escolha um livro que te agrade e não se desvincule do seu livro por coisas idiotas, certo? Tente focar no seu livro, tente dar atenção para ele e entre no seu livro, certo? E agora eu vou falar para vocês 7 motivos para que você continue lendo e nunca pare de ler, porque isso é importante para a sua vida, para a sua saúde. Primeiro motivo, amplia o seu vocabulário. Exatamente, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já sabe, que ler vai te ampliar as formas como você fala. E isso pode te ajudar de infinitas formas. Desde a forma mais besta, seja você para conversar com aquele crush que você não conhece, não importa, se o crush não sabe falar nada, mas você pode falar, e o seu jeito de falar pode chamar a atenção dessa pessoa. Ou também uma pessoa, às vezes a pessoa tem um pouco mais de leitura, fala um pouco mais, e às vezes você consegue conversar com ela mais de boa, porque a conversa flui de boa. Quem conversa por ter um vocabulário maior, tem mais segurança para falar. E essa segurança para falar vai te ajudar em coisas, inclusive numa entrevista de emprego, por exemplo, que pode fazer totalmente a diferença, entendeu? Você está ali conversando com a pessoa, você não precisa ser o expert no mundo ou naquele lugar, naquela empresa que você vai trabalhar, mas às vezes só de estar falando bem com a pessoa, né, sem desviar, sem ficar gaguejando muito, lógico, isso pode depender, né, se a pessoa está muito nervosa, pode depender de condições emocionais, mas a ampliação desse vocabulário é totalmente indispensável para isso. E vai te ajudar na sua vida inteira, porque conversar é uma regra e uma norma humana, né? É tipo um princípio básico da existência em sociedade, que é conversar. E isso vai te ajudar, certo? Primeiro motivo, amplia o seu vocabulário. O segundo motivo, reduz o estresse. Tem estudos que comprovam que você lê uma pequena porcentagem durante o dia pode reduzir o estresse que você ganha durante o dia, pelo fato de você desviar um pouco dos problemas, certo? Mas você tem que conseguir fazer isso. Porque se você continuar lendo e continuar pensando naqueles problemas, não vai acabar não adiantando muito e você não vai conseguir tirar um pouco desse estresse de você. Então coloque na leitura um hobby, certo? Uma viagem que você vai fazer entrando naquele universo daquele livro e saindo um pouco dos seus problemas. Eu sei que tem problemas que é muito difícil de sair, que é muito foda da gente... eu comecei a ler e esqueci dos meus problemas. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro, um problema de doença muito sério na família, né, mano? Não é a leitura que vai tirar isso totalmente da sua cabeça, mas trafegar por outros lugares pode te ajudar a amenizar um pouco esses problemas. Existe até uma terapia com livros para ajudar pessoas em depressão que chama biblioterapia, onde é passado alguns títulos para essas pessoas, dependendo de cada uma delas, que ajuda numa forma da pessoa reduzir esses sentimentos de depressão que podem ter sido causados pelo estresse. Então, também ajuda a prevenir o estresse. Melhora a empatia e diminui preconceitos. Exatamente. Quanto mais você lê, menos preconceitos você adquire ou tira de você, porque a gente vai nascendo, vai crescendo, e a gente vai adquirindo preconceitos, porque a gente é totalmente refém do ambiente social que a gente convive e nasce. Então, a gente vai atribuindo pra gente esses preconceitos. E ler te coloca numa posição do personagem. E às vezes aquele personagem sofre muita coisa e você está vivendo na pele daquele personagem. Então isso te ajuda a ter empatia. E é essa empatia que ajuda você a tirar um pouco os seus preconceitos, né? Às vezes falando isso parece muito engraçado, mas é muito legal isso. Porque às vezes você está lendo, igual eu tô lendo o livro do Assassin's Creed.
agora Renegado, que é sobre o terceiro jogo da série e tal, né? Que acontece na Revolução Americana. E vou até dar um spoiler pra vocês aqui só pra explicar como isso acontece. E tem o personagem principal, que é o Hayden Kenway. E ele, durante uma parte do livro, alguns bandidos invadem a casa e ele, para proteger a mãe dele, mata um dos bandidos. Ele mata um dos bandidos com uma facada e tal. E a partir desse momento, a mãe dele começa a isolar ele, não quer mais saber dele, tipo assim, não quer conversar mais com ele. E aí, às vezes, quando tem algum diálogo e ele chega perto da mãe para conversar, você tá sentindo a pureza do personagem. Isso é muito legal. Você começa a sentir a pureza do personagem e quando ela despreza ele, você se sente desprezado. Então isso te coloca uma lição de empatia muito forte. Você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. E isso vai tirando de você certos preconceitos que você manteve durante a sua vida. Certo? Quarto, ler um romance melhora a atividade cerebral. Foi o que eu acabei de falar sobre a imersão. Quando você está dentro de um universo, você entra dentro desse universo, o seu cérebro trabalha de maneiras mais rápidas e eficazes. Então, essa imersão pode ajudar nas suas atividades cerebrais, né? Te apresentando um pouco mais de agilidade na hora de pensar, ou ter um pouco de raciocínio mais lógico em algumas questões. Essa imersão te ajuda nisso também. Ler pode prevenir o Alzheimer e a demência. Exatamente isso que você está ouvindo. Pode prevenir o Alzheimer e a demência. Por que ele pode prevenir o Alzheimer e a demência? Porque ele cria espaços no cérebro para memorização. Ele melhora as suas sinapses e essa melhora das suas sinapses melhora a condição de memorização do seu cérebro. Então, pense no cérebro sempre como um músculo também. Isso é igual à nossa saúde física. Se você não se exercitar, algum bizil vai dar no teu corpo, né? O seu coração precisa ser exercitado, precisa de uma caminhada, de um exercício para você se manter saudável. E o cérebro é a mesma coisa. Então, houve um estudo, né, de pessoas mais idosas que tinham esse costume de ler, tiveram uma porcentagem muito menor de incidência de Alzheimer e demência nessas pessoas. Então também é um dado muito importante para todo mundo ficar sabendo aí e se ligar. Você está cuidando da saúde do seu cérebro enquanto você lê. Tá moscando, a vida não é só meme não, rapaziada. Tem que ler, tem que estudar e tem que abrir, né, as portas da sua cabeça para desvendar novos caminhos. Ele estimula o senso crítico e a criatividade. Bom, isso é lógico, né? Toda pessoa que tem uma leitura um pouco mais frequente na vida, ela vai passar por diversos temas de livros. E o que acontece quando você passa por diversos temas de livros? Muitos livros que trazem você para o mundo de fantasia, eles carregam as opiniões críticas de muitos autores. E isso é muito legal, porque te ajuda também a formar um pouco das suas críticas. E mais importante do que formar essas críticas é ter um pouco de base em cima dessas críticas, porque a leitura vai te empurrando para alguns estudos, né, para você formar base. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado no Orelha de Livro? O conceito como um Lego. Você desmonta e monta ele, deixando ele cada vez maior e cada vez mais flexível, para ele poder ser destruído de certa forma e remontado de novo. Então esses conceitos de você adquirir, pegar certos pontos de vista, encaixar um pouco ali, um pouco aqui, colocando alguns fatos e tirando alguns fatos também, isso ajuda você a montar um senso crítico e estimula você a ter mais criatividade. Tanto para viver, porque a gente precisa ter muita criatividade para continuar vivo e continuar sobrevivendo, e isso vai te ajudar dessa forma também. E a última dica, e não menos importante, certo? Ler e escrever. Muita gente vem, isso era um assunto que eu ia retratar em outro vídeo, talvez eu até faça outro vídeo para retratar sobre isso, mas eu gostaria de falar um pouco. Você não escreve se você não lê, certo? E vice-versa. É uma coisa que você pode fazer ao contrário. Por exemplo, uma pessoa pode ler sem ela ser uma escritora, sem ela escrever. Lógico, isso vai ajudar e muito na sua forma de escrever, né? Você precisa fazer uma redação, por exemplo, né? Você ampliou seu vocabulário, como foi a primeira coisa que eu falei. E você ampliando seu vocabulário, você aprende mais palavras e você consegue redigir um texto melhor. Então você consegue fazer uma redação de uma forma melhor. Mas uma pessoa pode simplesmente ler, gostar de ler e não gostar de escrever nada, né? Beleza. Mas se uma pessoa quer escrever, necessariamente ela tem que ler. Tem que ler, mano. Não tem jeito. Se você quer escrever, você tem que ler. Eu quero produzir uma música, né? Acontecia isso muito com o rap.
Ah, mano, eu quero produzir uma música aqui, pá, quero fazer um bagulho. Mano, leitura. Porra, leitura, mano. Você tem que ler. Ah, mas eu tenho experiências de vida aqui para escrever um bagulho legal. As experiências e a vida é sua. As palavras estão nos livros. As palavras estão nos livros. Se você quer tirar esse sentimento que você está aqui, você precisa converter ele em palavras. E o conversor dessas palavras é a leitura, porque a leitura vai transformar esses sentimentos em palavras. E é daí que sai essa facilidade que vocês dizem que algumas pessoas têm para falar. Igual as pessoas vêm e falam para mim, puta, legal, você tem uma facilidade para se expressar, para jogar, para escrever. Não, não é uma facilidade. Isso sai porque comprime o peito. E só consegue sair porque eu leio. Antes de eu ler, eu jogava um monte de palavras. E às vezes eu percebi que essas palavras ficavam fortes, mas elas não tinham sentido suficiente para fazer tudo aquilo que eu guardava dentro de mim ser eficaz. Então, depois que eu comecei a ler mais, comecei a estudar mais, comecei a ampliar esse conhecimento, comecei a ampliar minhas palavras, eu comecei a deixar isso fluir de uma forma bem mais fácil. A poesia, ela vive dentro de você, tá bom? Ela vive dentro de você e pode ser interpretada de inúmeras formas. E uma delas é a escrita. Então, para você converter essa poesia de uma forma escrita, você precisa ler. Você precisa ter essas palavras, sabe? Às vezes a gente fala, porra, às vezes o povo mais humilde vai escrever errado aqui. Isso não tem a ver com norma ortográfica. Tem a ver com aprendizado, certo? E quando a gente fala de educação, a gente trata a educação como pessoa, tá ok? Como pessoa. Para que você evolua de um certo modo e você consiga deixar para trás alguns velhos hábitos que você mantinha. Isso é evolução. É isso que é evoluir. Essa é a sintaxe básica de evoluir. Certo? Então, é muito importante isso. A poesia, eu quero escrever poesia. Leia. Não leia só poesia, leia outras coisas. Isso vai te ajudar a encontrar palavras, né? Se você quer fazer uma poesia... Porque a maioria, as pessoas têm dificuldade na poesia com as rimas. E as rimas têm a ver com a falta de vocabulário. Então, às vezes, você não encontra certa palavra e você fica rimando umas coisas bem nada a ver para terminar a frase, sabe? Tipo, no rap tem muitas essas fitas. Os caras rimar coração com caminhão e emoção da nação. Entendeu? Então, tipo assim, dependendo do contexto que tem essas duas palavras, entre a distância dessas duas palavras, realmente tem sentido, mas na maioria das vezes é só cagada. Então, leiam. Para escrever, tem que ler. Certo, pessoal? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero ter sido o mais esclarecedor possível, né? É muito importante estar fazendo esse vídeo. E ajuda o canal a crescer, rapaziada. É muito legal estar tendo essa iniciativa de poder estar conversando não, né? Mas gravando esse vídeo para poder expandir um pouco, a gente conversar um pouco, né? Quando as pessoas comentam no vídeo, e isso é muito legal. Então ajuda a expandir esse vídeo aí. Se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, ajuda a compartilhar, deixa o seu like e vamos expandir isso para mais pessoas. E se você tem uma pessoa também que você lê e ela fala, eu não consigo ler, passa esse vídeo para ela também, converse com ela também, vamos se interagir, certo? Eu vou deixar o meu Facebook aqui embaixo também, quem quiser estar me adicionando, trocando uma ideia, só chegar comigo, vamos chegar na voz e na escrita. Muito obrigado pela presença calorosa de todo mundo e a gente vai ficando por aqui no mais um Fala John para vocês, certo? Muito obrigado, rapaziada, tamo junto e a literatura persiste.